Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, vou deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas e com muitas novidades aí para 2019. Se você está começando agora no mercado, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários, que está agora na sua segunda edição, que foi lançada em novembro, né? Agora com a participação do NOD e com módulos adicionais. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Malheiros, que atualmente é gestor da RBR Asset. Tudo certo aí, Daniel? Tudo certo, Thiago. Legal falar contigo aqui novamente. Obrigado pelo convite. Exatamente. Então, o Daniel já esteve aqui participando do nosso programa, ainda como analista da Empíricos. Foi uma entrevista bem interessante, falando sobre vários segmentos do mercado imobiliário. Agora ele vai falar um pouco no começo, ele trocou de casa, não é mais analista, agora vai atuar mais no segmento de gestão. Então, quem quiser saber um pouco mais também do Daniel, um pouco do conteúdo que ele falou, é só acessar lá a nossa playlist. O Daniel Malheiros está lá, já participou aqui do nosso programa. Então, Daniel, obrigado novamente pela tua participação. Obrigado Então, para iniciar a nossa entrevista, a nossa última entrevista aqui do ano, a gente vai falar sobre as perspectivas para o mercado imobiliário em 2019. Gostaria que falasse, então, um pouco dessa tua transição, a tua saída da Empíricos, a tua entrada na RBR Asset. Tá, bacana. Eu saí da Empíricos há pouquíssimo tempo, né? Acho que não cheguei nem há 2 meses, praticamente. Uma saída extremamente tranquila. Saí pela porta da frente. Sou amigo de todos os analistas lá, sócios. Uma decisão mais de carreira, que partiu de mim mesmo, não da empresa. E aí eu me juntei aqui à RBR para tocar a parte offshore, né? Então, por mais que eu esteja aqui no meio dos fundos imobiliários, vou estar mais focado até mais lá fora que aqui no Brasil. Então, esse aí é o novo projeto de vida. É uma empresa que eu admiro muito, né? E agora que eu estou aqui, admiro mais ainda, mas durante o período que eu fiquei olhando fundos imobiliários, eu conversei com todos os gestores de fundo imobiliário, né? E conheci diversas casas. E realmente a RBR foi uma casa que me chamou muita atenção, né? E acabou que rolou um namoro ali, e hoje estou aqui do outro lado da mesa, bastante feliz aí, com novos desafios pela frente, e agradecendo de novo aqui pela oportunidade de falar sobre fundo imobiliário no Clube FI. Interessante, Daniel. Também queria lembrar aqui para a nossa audiência que a gente já conversou em 2 oportunidades esse ano com o Ricardo Almendra, que é um dos gestores e CEO da RBR. Foram 2 entrevistas excelentes, onde a gente abordou recebível imobiliário, olhando um pouco para o fundo da casa, e também o fundo de fundo. Então, conversamos com o Ricardo, com os 2 gestores. Então, quem também tiver interesse, é só acessar a nossa playlist, que as entrevistas estão excelentes. E lembrando também que a RBR, ela adere aqui ao espaço RI do Clube FI, né? Então, qualquer investidor que tenha dúvida dos fundos listados da RBR, basta acessar lá o espaço RI, né? Lá do lado tem a aba, e você pode realizar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, que vai diretamente para o espaço, para o RI, né, da RBR, responder a dúvida do investidor. Então, Daniel, perspectiva 2019, vai virar o calendário, quer dizer, o mercado ele é contínuo, mas sempre tem esse efeito calendário. Sim, exatamente. E agora, esse efeito calendário, realmente, ele é válido, porque a gente vai ter uma troca na presidência, uma guinada, né, agora liberal, né, então, durante todo o ano, nas conversas aqui, sempre tinha dúvida, a gente não sabia quem ia ser o candidato, depois quem ia ganhar as eleições, então o tempo foi passando, chegamos agora no final do ano, equipe já econômica montada, demais ministros, uma mudança também no perfil do Congresso, quer dizer,
O que a gente pode esperar, então, de 2019, especificamente para o mercado de fundo imobiliário? Bacana. Bom, eu acho que o cenário ele é positivo, né? Quando a gente olha para o Brasil, eu acho que o novo governo traz uma confiança para o investidor muito maior na equipe econômica que foi montada, os ministérios. Eu acho que isso aí, no final do dia, ancora expectativas, né? A gente pode ver a própria Selic aí, na última reunião do Banco Central, ficou instável em 6,5%. À medida que a gente tiver aí juros longos ainda mais baixos, isso aí, com certeza, se reflete no mercado imobiliário como um todo. Claro, não acho que vai ser moleza, tem aí reformas importantes para serem aprovadas, principalmente da Previdência, né? A gente tem um problema fiscal, você que é economista sabe mais que eu, que é algo extremamente grave no país, a gente não sabe qual é a reforma que vem, quando ela vem e se ela será aprovada, né? Eu acho que se vier algo positivo no começo do ano, isso vai ser muito bom, né? Porque daí você já acaba com muita insegurança e o investidor, até mesmo o investidor lá de fora, começa de fato a colocar dinheiro aqui. Claro que lá fora o cenário preocupa um pouco, né? Tem todo aquele papo de late cycle, né? Já que os países desenvolvidos cresceram demais, juros subindo, como que isso eventualmente pode impactar no Brasil? E aí, só que isso é uma variável que não depende muito de nós aqui. Mas eu acho que para o setor imobiliário continua um ambiente positivo, do ponto de vista de juros, que é um dos principais fatores aí que acabam puxando os fundos imobiliários para cima. Não acho que tem muito espaço mais para ter ganho aí, porque a Selic já está no piso. Se a gente pegar o spread entre a NTNB hoje e o IFIX, ele está bem abaixo da média histórica, está 2 desvios padrões para baixo da média histórica. Então, acho que, de fato, a gente vai depender muito mais do crescimento econômico, que, por sua vez, vai se traduzir aí, se a gente olhar para o universo de tijolo, que é mais ou menos 70% do IFIX, em queda de vacância e reajuste do preço dos aluguéis. Eu acho que isso aí é o que vai ser driver para o segmento imobiliário nos próximos anos. Interessante, Daniel. Então, realmente, acho que você tocou num ponto que eu vi também comentando aqui, quando eu lancei aqui a segunda edição do curso, a gente fez uma live, eu e o Nod, então estava comentando sobre essa questão também do fiscal e em relação aos juros, né? E agora, recentemente, na última reunião, né, do Copom foi mantido, né, a taxa de juros, então até a perspectiva para 2019, que é um temor, entre aspas, né, do mercado, que a Selic aumentasse, mas pelo jeito acho que vai ficar igual ou inferior a 8%, olhando já até para a maioria dos especialistas, né, o próprio relatório Focus, né? E esse ambiente que você está falando, né, eu estava olhando aqui também, monitorando os preços de mercado de forma geral, quer dizer, você vê que o Ibovespa está numa tendência de alta, o IFIX, se você olhar do fundo que fez no ano, né, que negativou em 2018, agora já está de novo 2.300 pontos, quer dizer, ele subiu aí algo em torno de 9%, né, do fundo que fez no ano, voltou a ficar positivo. Então, isso é um sinal que realmente o que está no preço é uma perspectiva, a gente pode considerar, né, uma perspectiva, então, positiva para 2019, claro que os riscos sempre existem, né? Com certeza, eu acho que a perspectiva é positiva e óbvio que vão ter fundos que vão super bem, que estão em outro time de mercado, de um segmento completamente distinto, mas eu acho que como um todo, olhando o copo cheio, eu acho que continua positivo para o segmento de fundos imobiliários, tá? Não acho que vai ter esse boom que a gente teve, essa valorização em 2016, 2017, mas à medida que a gente for vendo aí melhora operacional dos ativos, que depois se traduz aí melhora do fluxo de caixa, isso aí vai ser reprecificado no valor da cota, né? Eu acho que hoje, quando a gente olha para o rendimento do IFIX e compara com o rendimento de uma NTNB e coloca aí qual que é o prêmio que o IFIX tem que ter em relação a uma B, está bem ajustado. E o que não está é a reprecificação dos ativos, né?
A partir do momento que a gente tiver aumento do preço de aluguel, isso aí vai sensibilizar o yield, e daí o mercado reprecifica. A gente vendo negócios sendo fechados no mercado primário, aqui mesmo, na área corporativa em São Paulo, a gente está vendo alguns movimentos, isso aí também tende a se refletir no mercado de fundo imobiliário. Então, acho que o investidor vai ter que começar a parar de olhar simplesmente para o rendimento que ele está ganhando mês a mês, porque esse rendimento ele está um pouco já precificado em relação a B, e vai ter que começar a olhar qual que é o valor daquele ativo e o que aquele ativo pode gerar de ganho de capital a médio e longo prazo. Né? Eu acho que essa é a análise que o investidor vai ter que começar a se atentar. Então, esquecer um pouquinho o curtíssimo prazo. E você tocou num ponto também que eu particularmente também venho falando aqui para a audiência, nas entrevistas, nas lives que eu tenho participado, que é justamente isso, né? Então, o juro já ajudou o que tinha que ajudar na questão da valorização do IFIX, né? Então, se você olhar os juros olhando para os juros de longo prazo, você vê que também está nas mínimas aí, e como você falou, né, isso que reflete lá na taxa também do preço da NTNB, né, que é um comparativo sempre que existe no nosso mercado, né, entre o dividend yield e o rendimento da NTNB mais longa. Então, acho que o desafio agora, que passa aí pelo lado fiscal, né, seria justamente, agora precisa ter crescimento econômico efetivo para que realmente o mercado imobiliário reaja, e dentro desse contexto que você falou, né, na laje corporativa, ter revisão aí de preço, aumento de aluguel, e aí sim isso vai refletir de novo na valorização das cotas, né? Não, perfeitamente. Esse cenário tem que acontecer, porque se não acontecer, a gente pode ter aí realmente uma queda dos fundos imobiliários, né? Porque o juro vai subir, a economia não vai crescer, e aí, obviamente, que o fundo imobiliário vai apanhar. Agora, se tudo continuar do jeito que está e as reformas forem aprovadas, esses juros ficando num patamar baixo, o país vai crescer e isso aí vai se refletir positivamente nos fundos imobiliários, né? É mais ou menos assim que a RBR enxerga o mercado de fundo imobiliário. E até a gente tem que ficar nessa expectativa que isso vai ocorrer, porque se também não ocorrer, não é uma questão que vai afetar o fundo imobiliário, vai afetar tudo. Vai afetar tudo. Talvez o fundo imobiliário até menos, né? Ações vai ser uma sangria só. Exato, mas não só o mercado financeiro, mas a economia real também, né? Ela depende disso, né? Total, cara. O desemprego precisa cair, investimento precisa voltar para o país crescer. Já não aguenta mais, até desculpa o desabafo aqui, esse governo aí que eles fizeram com o nosso país nos últimos anos. Exatamente. Mas daí, olhando, Daniel, até porque, como citei aqui, né, preços, a gente falou aqui do IFIX, do Ibovespa, o dólar também caiu, enfim, os juros longos. Você não acha que... Então, isso é um sinal que o mercado está indicando que vai melhorar 2019, vai ficar nos preços aí, as expectativas, olhando também até para as previsões aí de economistas de forma geral. Será que esse otimismo não está exagerado? Será que o desafio não é maior nessa relação aí do executivo com o legislativo? Enfim, como é que você enxerga com a tua experiência de mercado? Eu acho que o mercado está dando um benefício da dúvida, né? Está comprando um presidente novo e está apostando que vai vir reforma no ano que vem. Qual que vai ser a reforma? A magnitude da reforma a gente não sabe. Qual vai ser a habilidade política do Bolsonaro? A gente não sabe, mas parece que está indo bem. Então, assim, o mercado está comprando. Eu acho que se ele conseguir, de fato, emplacar a reforma da Previdência aí, num molde interessante, a gente tem tudo para ver a economia crescer e os fundos imobiliários terem mais uma boa pernada aí de valorização pela frente. E Daniel, do lado micro, né, do que vocês estão acompanhando aí, especificamente do mercado imobiliário, tem algum indicativo do novo governo de algum tipo de legislação que vá beneficiar, por exemplo, o mercado, por exemplo, de construção civil, o mercado imobiliário de forma geral? Tem até a questão da lei do distrato aí, né, que está em aprovação agora, né, a sanção do presidente Michel Temer. Isso aí eu diria que é um divisor de águas para o
para o mercado de construção civil, né? Reflete pouco para fundo imobiliário, mas para o mercado imobiliário como um todo é extremamente importante, né? A gente já vê as empresas aí pisando acelerando o lançamento, os bancos já estão começando a estudar a possibilidade de financiamento na planta, então você cria uma regra para o jogo e há uma maior confiança aí do empresariado e dos bancos para darem crédito ao segmento imobiliário. Lembrando que o Distrato foi um dos principais vilões da crise do setor, né? Então, acho que há uma comemoração, há um humor, eu percebo aqui na própria RBR, a gente tem a parte de incorporação, que quem toca é o Guilherme Bueno, os investidores estão ávidos a investir de novo em corporação. Eu acho que a gente vai ter, principalmente em São Paulo, 2019, 2020, uma reprecificação dos ativos, está tudo a favor do setor, né? O estoque está baixo, o Distrato ele vem caindo e agora teve a lei que favorece a retomada do segmento, o crédito está voltando, a poupança que teve saques negativos durante 2016, 2017, da ordem de 100 bilhões, desculpe, 2015, 2016, da ordem de 100 bilhões, começou a retomar em 2017, e esse ano melhora muito bem com a Selic que veio em queda, e o desemprego começando a melhorar. Então, assim, a gente, quando também olha, um ponto que eu acho interessante, não quero também ficar aqui tomando conta da caixinha dos outros, mas o mercado de incorporação de São Paulo, o estoque aqui está em casa mais ou menos de 12 meses de venda, né? 12 meses de venda é um patamar saudável para o segmento imobiliário. Se a gente olhar o estoque pronto está na casa de 20%, né? E o que vai acontecer com esse estoque pronto? Que já é um patamar baixo. Do estoque total, 20% é estoque pronto, você tem o restante dividido em estoque em construção e lançamento que foi feito, tá? Boa parte é estoque em construção. Como a gente não teve lançamento aí 2015, 2016, 2017, 2018 muito fraco, o que vai acontecer? 2019, 2020, 2021 são anos de entrega de unidades muito baixo. Então, você não vai ter novos estoques prontos entrando para o mercado. Então, naturalmente, aquele cara que quer mudar de casa para morar, ele vai para uma casa que está pronta, claro, ele não vai ter tanta opção. Então, vai ter uma reprecificação do imóvel pronto, e o imóvel pronto puxa o imóvel na planta também. Então, assim, o preço de imóvel que está defasado aí faz 3 anos, teve queda nível Brasil de 20% em termos reais, tende a ter uma valorização, tá? E São Paulo sai na frente aí pelo dinamismo da cidade, questão de resiliência de diversos setores da economia estarem aqui e também pela grande participação no PIB do Brasil. Bom, legal, Daniel. E como a gente está falando aqui, né, então se tudo convergir, né, a economia voltar a crescer, mesmo que não seja um crescimento alto no ano que vem ainda, a inflação está relativamente controlada e continuar controlada, como a gente comentou aqui, uma Selic também igual ou inferior a 8%, então a gente tem todo um ambiente aí positivo, né, para o mercado também do fundo imobiliário. Mas na tua opinião, então, quais são os segmentos que pode captar melhor esse cenário positivo de 2019? Legal. Eu acho que lajes corporativas continua sendo destaque, aí eu falo laje corporativa em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que a situação lá é bastante complicada ainda, tem ativos baratos lá, mas você vai ter um custo do carrego do dinheiro um pouco elevado, tá? São anos ali para a situação melhorar. São Paulo, quando a gente olha as principais regiões em São Paulo, basicamente a gente tem 8, né? Eu estou falando aqui de Paulista, Pinheiros, JK, Itaim, Vila Olímpia, Berrini, Chucrizaidan, e faltou alguma aqui que eu não estou lembrando. Então, são basicamente 8, mas essas 8, metade disso está bem, está mostrando uma tendência muito boa, que é principalmente essa região aqui, Faria Lima, JK, Vila Olímpia e Itaim, tá? A Paulista também está bem. A vacância aqui tem caído representativamente, isso já está começando a sentir, a se refletir no preço dos aluguéis. A gente ouve aqui diversas conversas e a gente sabe que tem locatários já pagando preços bem acima do que estava no ano passado, por exemplo. E a tendência é que esse preço suba ainda mais, porque a vacância vai continuar caindo, até porque ou você não tem terreno aqui para construir nova laje corporativa, ou se tiver essa laje corporativa vai ser entregue daqui
4, 5 anos, né? Então, e dado que o preço do aluguel hoje ele está a patamares de 2006, se a gente trouxer para valores reais, você tem muito que subir de preço, né? Então faz muito mais sentido para o investidor comprar um ativo pronto, que o custo de reposição dele é menor do que ele, o custo de reposição dele na bolsa é menor do que ele ir lá e montar um ativo, né? Investir em um ativo do zero. Então, assim, tem uma reprecificação importante de aluguel de fundo imobiliário aqui, especialmente em São Paulo. A gente acredita que até 2021, 2022, a gente pode ter aumento de preços aí em termos reais na ordem, obviamente, se o país crescer, né, 3% ao ano, algo, vamos colocar aí, pelo menos 10% real por ano. E, Daniel, você que tem os dados aí na cabeça, né, como analista ainda, eu já vi algumas críticas em relação a, de repente, um otimismo exagerado nesse segmento de laje corporativa. Mesmo, claro, o Rio, o pessoal que acompanha um pouco aí o fundo imobiliário já sabe há algum tempo, né, o Rio está numa situação difícil, de recessão bem maior, né, do que o restante do país, enfim, lá a vacância é elevada, bem maior do que São Paulo, mas mesmo São Paulo, eu já vi críticas no sentido, não sei se você concorda com isso daí, em que você não poderia comparar preços de aluguel no momento áureo, alguns anos atrás, e de repente, naquele momento, realmente, é como se fosse não uma bolha, né, mas um nível que talvez vai demandar muito tempo ainda para chegar o preço de metro quadrado nessas regiões que você falou, regiões corporativas nobres de São Paulo. Então, será que isso não gera um otimismo muito grande? De repente, esse preço vai demorar ainda um tempo, e então a valorização da cota, de repente, montar toda essa festa, né, vamos dizer assim, que pode ocorrer aí no curto, no médio, longo prazo, vamos dizer assim? Tá, não, excelente pergunta. Assim, o que a gente acha, né? Se a gente olhar para, claro, vai depender se o país vai crescer ou não, mas independente o que aconteceu nesses últimos meses, aqui nessas regiões que eu citei, foi a vacância continua caindo e cai numa velocidade rápida e os preços começaram a se mexer para cima. O que eu gosto de falar, a conta que eu gosto de fazer é o seguinte: para um incorporador, hoje, olhar, vamos supor que tem aqui na Faria Lima um terreno, e tem a CEPAC também, que é algo que não tem, para fazer um novo projeto. Esse cara, ele vai olhar e falar assim: eu quero ter uma taxa de retorno, uma TIR de 8% ao ano. Ele vai falar: para eu ter uma TIR de 8% ao ano, eu vou gastar X mil reais por metro quadrado. Esse X mil reais por metro quadrado, ele é acima do valor que o fundo está cotado na bolsa. Então, o que vai acontecer naturalmente? Para esse incorporador resolver lançar, o preço do aluguel tem que subir. E para o preço do aluguel subir, a oferta tem que cair. Então, vai ser inexoravelmente, pode ser que eu esteja muito errado, esse preço de aluguel vai subir e vai subir de forma expressiva. Aí, quando o fundo imobiliário vai precificar isso, já aí é difícil falar. Se fosse no mercado de ações, que eu acho que investidor institucional olha mais para médio e longo prazo, essa precificação seria mais rápida. O mercado de fundo imobiliário tem um pouco de dúvida quando que vai ser essa reprecificação. Eu tendo a acreditar que vai ter o meio do caminho. Eu acho que vai ter o investidor que vai falar assim: ok, eu topo ficar com yield menor no curto prazo, mas eu sei que eu carregando esse ativo, no momento que tiver revisional de contrato, pode ter um reajuste do valor importante desse aluguel e do dia para a noite esse negócio, o rendimento crescer absurdamente. Eu acho que vai ter investidor com essa mentalidade e vai ter investidor que vai falar: poxa, eu não topo ficar com 4% de yield aqui, enquanto eu tenho um outro fundo aí que vai pagar, sei lá, 7, 8, mas vai ficar pagando mais aí durante, sei lá, indeterminadamente, entendeu? Assumindo que o preço não mude. Por exemplo, fundo de papel. Então, eu acho que vai muito da cabeça do investidor. Não consigo... Essa é uma pergunta que assim, eu olho assim e falo: putz, não sei a resposta, mas eu acho que vai ser o meio do caminho. O investidor que fala: topo
esperar a valorização do ativo, mesmo com yield menor, o investidor vai falar, putz, esse yield baixo está me incomodando, vou para um ativo que paga um yield melhor, mas que eu sei que também não tem muita valorização ali. Então, acho que vai ser meio que, quer dizer, vai ser o meio do caminho. Se eu fosse dar um chute, que é um chute, né, no final do dia. Não sei se eu fui claro. Não, eu entendi. Você conseguiu pegar uma linha de pensamento para poder, né, realmente bater um pouco essa pergunta que eu te falei, que realmente, né, pelo lado da oferta, isso ocorreria naturalmente, mas mesmo que você tenha, como você falou, mas tem uma outra questão que o investidor tem que entender, até porque fundo imobiliário é um veículo de investimento, a gente sempre fala aqui, acho que você sempre falou também isso. É um veículo, você falou tudo, é um veículo. Veículo de investimento de longo prazo, quer dizer, mesmo que o aluguel, de repente, suba, não demora para subir, às vezes o mercado, né, o mercado secundário, ele tem um tempo, né, tem uma defasagem até isso se colocar nos preços. O investidor tem que ter essa paciência, entender que ali também é um investimento imobiliário, de novo, de longo prazo, que às vezes até aquele investidor que é mais agressivo está acostumado com ações, o mercado de ações tem, como você falou, tem uma outra dinâmica, porque tem outros participantes, né? Então, essa é uma pergunta difícil de ter uma resposta nessa defasagem aí, onde vai se refletir os preços, né? Sim, não, concordo contigo 100%. É um investidor que gosta de tijolo, dando tudo certo, vai ter paciência, que o yield vai ficar baixo por um momento, mas ele vai estar comprado num ativo que vai valorizar, e no momento que vier a renovatória de contrato, isso aí vai se refletir no preço da cota. Só seria não tão indicado, de repente, para aquele investidor que realmente é bem mais conservador, ou aquele que realmente está buscando renda, porque já está na parte final, né, do seu ciclo, já está praticamente aposentado, daí, de repente, não faz muito sentido essa estratégia, né? Aí talvez esse investidor se faça mais sentido aí, um fundo de papel, que no limite ele tem uma volatilidade baixíssima, né? Negocia com prêmio, desconto em relação ao valor patrimonial, e isso é quase uma renda fixa, né? O fundo de papel, né? É quase uma renda fixa. Então, assim, seria uma alternativa. Está lá com um fundo de CRI, que tenha 20, 30, 40 CRIs, extremamente pulverizado, com colateral. Isso aí seria uma possibilidade para o investidor. Então, você falou laje corporativa, dentro da pauta aqui, né, de perspectiva 2019. Você teria algum outro setor, um segundo setor, que o investidor, de repente, poderia alocar, que seria interessante no ano que vem, e tem algum fundo específico que chama a tua atenção? Olha, a gente entende que shopping center é um segmento que, com crescimento econômico, que é algo que o Ricardo adora falar, é um play de beta, né? Então, a gente teria aí um desempenho melhor dessa classe de ativo, né? E faz todo sentido, né? Porque se a gente olhar o próprio mercado de shopping center, o preço de aluguel caiu mais ou menos em 20% em termos reais aí ao longo desses últimos 3 anos, tá? Tem muitos shopping centers que estão dando desconto para os lojistas, para não perder o locatário, o ocupante ali. Esses descontos estão sendo reduzidos. Adicionalmente a isso, você vê uma inadimplência caindo também. Os grandes gestores, administradores de shopping centers, têm feito uma mudança importante de mix, e esse mix também começa a surtir efeito. A gente vê já as vendas dos shopping centers crescendo, né? E na medida que a venda cresce, o custo de ocupação do shopping center, o Ricardo chegou aqui, o custo de ocupação do shopping center, do lojista, diminui. Então, você acaba gerando uma possibilidade de aumento ou então redução do desconto. A gente trocou o fone aqui. Fala, Thiago. Tudo certo aí, Ricardo? Então, de novo... Desculpa o atraso aí, gente. Então, de novo, né, a gente comentou aqui no início da entrevista, né, o Daniel, comentamos que você já participou aqui em 2 oportunidades, né, que sempre é interessante a tua presença aqui, sempre contribuindo com
com conteúdo de extrema qualidade. Então, fico feliz que você, pelo menos, está participando aqui na segunda metade da entrevista, mas eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar bastante aí da tua participação. Então, bem-vindo aí ao nosso programa. Legal, muito obrigado. Desculpa o atraso, realmente foi uma situação inesperada aqui que tomou um pouquinho mais do meu tempo. E vamos dar sequência aí, vou contribuindo de alguma forma, tá bom? Então, tá certo, Ricardo. Então, a gente estava comentando aqui com o Daniel, exatamente, ele falou da laje corporativa, que está interessante, né? O tema hoje é perspectiva de fundos imobiliários para 2019, que essa é a última entrevista do ano, a gente vai publicar no nosso canal. E aí eu estava perguntando para o Daniel qual que era o outro setor que ele acha interessante, e ele estava comentando justamente aí sobre o segmento de shopping center. Perfeito, você toca, manda bala aí. Bom, então assim, shopping center, só voltando aqui, então a gente tem alguns drivers, né? A gente tem aí preço dos aluguéis tiveram queda em torno de 20% em termos reais ao longo dos últimos 3 anos. As empresas, administradoras de shopping center vieram fazendo um trabalho importante de mix de loja. Acho que o shopping center cada vez mais acaba sendo algo como entretenimento, né? E quando a gente olha shopping center, a gente tem que ficar muito atento a qual shopping center a gente está olhando, se é um shopping dominante, se ele tem pouca competição por perto, se tem uma densidade demográfica bastante elevada, qual que é a venda por metro quadrado ali, como está formatado o mix, qual que é a idade desse ativo, né? Diferentemente de laje corporativa, shopping center, quanto mais antigo é o ativo, melhor mais consolidado ele é. Então, você tem shoppings aí com cerca de 50 anos, como, por exemplo, o Shopping Iguatemi, que não para de bater recorde de venda, e esses shoppings tendem, ao longo dos próximos anos, a verem novamente o incremento do preço de aluguel, né? A inadimplência está caindo, as vendas dos lojistas se recuperando, com o país crescendo, isso vai se refletir em consumo, e tudo isso vai ajudar aí o segmento de shopping center, que além de ser um segmento que tem crescimento econômico, ele também é um segmento que acaba sendo um pouco protegido, é um hedge quando piora muito a situação do país por conta da vacância, que ela não cai muito, né? Não que você não perca a rentabilidade, mas a vacância, ela sofre pouca mudança. No Alfa, no nosso fundo de fundos, onde a gente pode escolher as classes de imóvel que a gente quer ter, a gente historicamente teve muito pouco de shopping, e provavelmente vocês vão ver shopping mais presente na nossa alocação no RBR F11. Não tem muitas opções de carteiras diversificadas, mas a gente vai soltar um relatório agora, nos próximos dias, mostrando que essa alocação já começou a subir. Tá? Então, não só em shopping, mas assim, conceitualmente, pensando em Brasil para os próximos anos, a gente quer ter uma carteira de 10% a 20% dela que seja um pouco mais exposta a PIB, né? Então, economia indo bem, o que anda rápido junto com a melhora da economia, né? Shopping, claramente, é um veículo de investimento que vai capturar essa melhora. Laje corporativa é um call muito mais muito resiliente, não tem oferta, vai ter um desbalanceamento enorme de oferta e demanda em São Paulo, mas a renovação do aluguel não é automática, né? Você tem que esperar a renovatória, então a coisa acontece ao longo de um ciclo, dos próximos 3 a 5 anos, aí vai dar porrada. É exatamente esse ponto. Ainda bem que a gente está em acordo aqui, Ricardo. Era exatamente o ponto que eu estava discutindo com o Daniel, né? Essa velocidade do identidade corporativa, quanto tempo demora para o preço do metro quadrado aumentar, se vai chegar naquele patamar, em anos atrás, que chegou em picos, né, históricos, e depois ainda quando que isso vai refletir no preço da cota no mercado, né? Quer dizer, o shopping center, com a melhoria, a gente está traçando aqui uma perspectiva de 2019 positiva, até porque a gente está olhando aí preço de mercado, previsões e tudo mais, o shopping, então, ele captura isso mais rápido, né? Até eu conversei, a última entrevista eu conversei com o gestor do XP Malls, né, o Pedro Carrasa, achei bem interessante as aquisições que foram feitas, né, que é por rate e tudo mais, mas tem essa componente que a laje corporativa não tem, que é essa componente variável que captura o crescimento da economia via fluxo de veículos,
o faturamento dos lojistas aumenta, o faturamento do shopping também. Então, você comentou, então, a ideia de vocês até no fundo de fundos, né, no Alpha, aumentar a posição em shoppings? A gente está comprando 20, a gente já montou uma posição e, primeira mão, a gente tem um comitê amanhã bastante extenso, de algumas horas, que a gente quer dar uma olhada em todo o portfólio, de novo, de opções de investimento de shopping, e a gente quer tentar achar uma segunda opção para a gente montar uma posição relevante. Às vezes tem uns que a gente quer montar, mas também não dá, porque não tem muita liquidez. Então, a gente tem um comitê amanhã, notícia em primeira mão, para a gente ver onde a gente quer aumentar em shopping, além do 20 que a gente comprou já uma posição boa. O Daniel foi pegar, a bateria do computador está terminando, então ele já volta aqui, foi pegar o e Ricardo, aproveitando o tempo aqui, vocês têm preferência, aqui, olhando para o mercado de shoppings, né? O mercado, você prefere os multiativos ou você também olha algo de interessante nos monoativos? A gente olha tudo, Thiago. A gente, para ser sincero, assim, eu adoro um monoativo, sabe? Porque para o investidor profissional é muito bom você poder comprar um ativo muito barato, muito fácil de analisar e a gente só não acha que faz sentido para o desenvolvimento da indústria, né? Então, um investidor pessoa física, que não é um profissional, para ele faz muito mais sentido entrar numa carteira diversificada, mas a gente adora monoativo, em laje corporativa. A gente tem posição muito grande em Terra, em FVBI, em Torre Norte, também tem BC-Fund, também tem HGRE. Em fundo de shopping, hoje a gente tem uma posição muito pequena em HGBS, que já vinha, a gente usou bastante do dinheiro do follow-on, agora compramos uma posição boa, que deve aumentar ainda de 20, e a gente vai olhar todos os fundos com muito cuidado, inclusive os monoativos, para ver se tem alguma oportunidade que a gente quer fazer agora. Quem vai gostar dessa afirmação é o Rodrigo, né, o sócio fundador aqui do Cubific. Ele é um dos que defende a permanência e a importância dos monoativos aí no mercado. Você sabe que eu participei faz muito tempo de um desses fóruns, eu não me lembro qual era, e estava todo mundo falando que fundo monoativo era um absurdo. E eu falei assim, olha, eu acho que a carteira diversificada, o que eu acabei de falar, assim, faz muito mais sentido para um investidor, pessoa física. Agora, o monoativo, ele cumpre o seu papel. O fundo imobiliário, eu sempre falo assim, fundo imobiliário não é uma classe de ativo, ele é um instrumento que, por algum motivo, o dono do imóvel preferiu ele do que comprar direto. Então, se você for olhar, tem empresas de capital aberto ou capital fechado que elas são donas de imóveis através de uma estrutura de fundo, né? E esse fundo monoativo, um dia que está na mão de uma pessoa só, ele pode ir a mercado, ganhar liquidez. E isso vai sendo combinado com a carteira diversificada. Eu concordo 100% com o Rodrigo. Acho que faz parte e ajuda, inclusive. Só não pode vir com aquelas histórias de renda garantida, né? Para desenvolver isso aí que acho que nem não cola mais, né? Mas fora isso, acho que faz parte, é bem-vindo também um ativo, um fundo que tem um bom ativo dentro. Interessante. E agora mudando aqui totalmente a temática da entrevista, até foi o motivo, né, do Daniel estar hoje aí na RBR, que seria a área de investimento imobiliário internacional. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, até porque é um assunto que sempre interessa aqui a audiência, né, assuntos diferentes, a gente praticamente nunca abordou essa questão de investimento internacional. Então, eu gostaria de saber qual que é esse projeto da RBR agora nessa área que é focada aí nos Estados Unidos, tá? Quer que eu fale ou você não está aqui? Desculpa, Eu acho, Thiago, primeiro assim, estamos muito animados com essa área que o Daniel veio tocar, ele perguntou da área internacional. Da área internacional. Então, estamos muito felizes que o Daniel está aqui, o Daniel é um craque,
Fico honrado de ter conseguido tirar ele da Empíricos para cá, veio como nosso sócio importante e vai liderar essa área que eu acho que vai ser enorme aqui dentro ao longo do tempo. O que a gente quer, tá? Duas coisas, assim. Primeiro, é incrível, Thiago, como tem boas oportunidades de investimento em imóvel, ou papel, né, ou os CRIs de lá, ou tijolo nos Estados Unidos. É incrível. A gente tem convicção que quando a gente tiver um produto montado para o público em geral, a gente vai conseguir dar retornos acima de 10% ao ano em dólar, em cidades muito, 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 muito resilientes. A gente não quer ir para assim como no Brasil, por exemplo, quando a gente compra imóvel, a gente basicamente olha São Paulo, 90% do nosso tempo, 95% do tempo é olhando São Paulo, tem uma outra coisa de Rio. Lá fora a gente começou por Nova York, porque a gente sonha um dia levar para o varejo a possibilidade dele, na diversificação patrimonial dele, não só fazer alocação em imóveis no Brasil ou em papéis de renda fixa imobiliária no Brasil, mas também nos Estados Unidos, num grande centro como Nova York, com bons retornos, né? Então, esse é o desafio que o Daniel veio liderar. A gente já está fazendo isso de maneira pequena há 2 anos. Quase tudo que a gente fez na RBR até hoje foi ancorado inicialmente por alguns family offices brasileiros, e logo depois a gente cria essa estrutura inicial e depois vem um produto, um instrumento, fundo imobiliário para o público em geral, onde a gente passa a replicar aquilo que a gente via fazendo só para investidores profissionais, institucionais e family offices brasileiros. Então, Daniel, acho que se você quiser complementar alguma coisa, mas o desafio é esse: a gente sonha no médio prazo oferecer, e a gente está aqui falando com você, falando, Thiago, tem uma baita oportunidade de comprar laje corporativa em Nova York. Tem o setor de varejo que foi muito afetado pelo e-commerce no mundo inteiro. Nossa, o preço despencou em Nova York, está na hora da gente comprar. E lá você tem uma quantidade de opções de investimento, não só de imóvel direto, mas os próprios fundos imobiliários de lá, que são os chamados REITs, Real Estate Investment Trust, REIT, uma quantidade enorme de investimento a ser feito. Então, acho que talvez em menos tempo até do que muita gente pensa, a gente apareça com esse tipo de produto aqui. E qual que vai ser? Então, vai ser um veículo de investimento, não necessariamente um fundo imobiliário, mas que o investidor brasileiro, como você falou, então não vai ser restrito ao mercado institucional ou aos family office, quer dizer, vai ser um veículo de investimento que o investidor de varejo, de forma geral, também teria acesso. Esse é o projeto de vocês? O projeto é esse. Eu acho que para chegar no público em geral ainda tem uma estrada, mas a gente quer chegar, a gente quer discutir qual seria o melhor veículo. Provavelmente não é um fundo imobiliário, porque ainda tem restrição de legislação para investir no exterior. Então, tem um caminho, até um aspecto regulatório que pode nos ajudar ao longo do tempo a oferecer isso para o varejo em geral. Mas começa com um fundo exclusivo para poucos investidores, e a gente vai discutir a melhor forma de trazer isso para o público em geral. E eu estava falando aqui antes com o Daniel sobre essa questão dos investimentos internacionais, essa nova função, desse projeto que ele vai tocar aí na RBR. Então, é interessante. Então, o começo vai ser mais focado em Nova York e vai ser investimento mais renda, né? Aquisições para renda, é isso? Deixar o Daniel falar exatamente isso. A ideia, a gente já tem lá fora cerca de 30 milhões de dólares investidos. É um trabalho que o Ricardo fez aqui ao longo de 2 anos, que envolve uma seleção muito minuciosa de developers, de asset managers. Não é algo do dia para a noite que qualquer um consiga fazer. Tem toda a expertise dentro da RBR, de incorporação, de properties, de crédito e de fundos que a gente consegue juntar isso tudo e aplicar lá fora. Então, assim, é um projeto que eu particularmente
me sinto bastante entusiasmado, agradeço pelas palavras do Ricardo aqui, que falou que eu sou um craque, mas craque é ele, porque realmente ele é um cara inspirador aqui dentro, todos os sócios, todas as pessoas que trabalham na RBR olham para ele aqui com os olhos brilhando, que realmente o cara é muito bom mesmo, é fera. E aí, um pouco de renda, a gente já fez 12 investimentos lá, Thiago. Investimentos pequenos. Sabe aqueles prédios baixos? Você já foi para Nova York? Não, mas eu estava comentando aqui que o Rodrigo gosta muito da cidade e já foi para lá algumas vezes. Então, mesmo para quem não foi, quando a gente vê filmes, tal, fotos, tem aqueles prédios baixinhos de 4, 5 andares, com aquela escada por fora, de tijolinho, muitos deles, tal. Esses prédios, muitas vezes, por fora, eles são bonitinhos e por dentro eles são um lixo. Horrível, horrível. E então, o que a gente faz? A gente pega um cara que entende muito disso lá, a gente gastou muito tempo selecionando com quem que a gente queria fazer isso lá, não é gestor, não é fundo, é incorporador local, cara do ramo. A gente compra o prédio, normalmente a gente tem de 30% a 60%, 70% do prédio, a gente reforma esse prédio inteiro, muda todos os inquilinos, porque lá fora, normalmente, um prédio, ele não é um dono, cada apartamento não pertence a uma pessoa. O mais comum é esse prédio pertencer a um investidor, a uma família, a um fundo, né? Assim como são os prédios, os galpões, né? Ou os prédios comerciais lá, né? Aqui no Brasil também tem essa jabuticaba, assim, que cada andar é de muitos prédios, né? Cada andar é de um prédio comercial, cada andar é de um dono. Lá fora, não. Lá fora você tem REITs, famílias que são donas de prédio residencial. Então, a gente compra esse prédio muito barato, reforma, aluga de novo e consegue, tem assim, toda a indicação desses 12 investimentos que a gente fez nos últimos dois anos, tem uma indicação de retorno de aproximadamente 15% ao ano em dólar. Então, é muito bacana poder diversificar o meu patrimônio, dos nossos sócios, e oferecer isso para os investidores no Brasil. Eu acho que tem assim, diversas iniciativas no Brasil, no mundo de investimento, que estão se sofisticando e desbancarizando, né, muita coisa, o fundo imobiliário cada vez mais as pessoas físicas olhando isso como um instrumento de previdência, que eu acho que é uma das melhores maneiras de se olhar, e a gente vai oferecer também, daqui a pouco, esses investimentos lá fora também. Interessante, Ricardo, o retorno que vocês estão projetando é elevado, e como você falou, né, está em dólar, né, quer dizer, para diversificar o portfólio geral aí do investidor. E, bom, acho que a ideia era de passar um resumo, né, do que é esse projeto, e até estava comentando aqui com o Daniel, ao longo do tempo, acho que isso já vai evoluir bem aí em 2019, quando tiver mais formatado, informação mais clara aí para o investidor, acho que a gente pode já deixar aqui meio que agendado aí uma nova entrevista para falar especificamente desse mercado lá nos Estados Unidos e o veículo de investimentos que vocês estão desenvolvendo. Pô, será um prazer do nosso lado aqui. E agora, voltando para a perspectiva aqui 2019, a gente falou de alguns aspectos, e como é que vocês estão enxergando também o crescimento do mercado de fundo imobiliário, né? A gente pode projetar também novas emissões de 2019, novos fundos do mercado, a própria RBR, que vocês estão planejando emitir mais ou criar novos fundos? A gente está... 2018 foi um ano muito bom, a gente saiu de 700, 800 milhões para 1 bi 300, 1 bi 400, e eu acho que tudo leva a crer que ano que vem a gente vai conseguir crescer um pouco mais que isso. E eu acho que a RBR é uma proxy do que vai acontecer com o mercado como um todo. A ata do cupom ontem mostra uma perspectiva de estabilidade para a taxa de juros no Brasil. Acho que isso já é
talvez o principal vetor de crescimento para a indústria, né? O pessoal com CDI baixo tem interesse em outras coisas. Se você somar isso, uma economia que anda relativamente bem, eu não sou dos mais otimistas para o Brasil, acho que o Daniel é mais otimista que eu, mas é que a gente vem de uma base muito ruim, né? Então, se a gente conseguir fazer reformas, mesmo que tímidas, a gente vai ter um país crescendo 2%, 3%. Ele acha que é 3%, eu acho que é mais para 1,5%, 2%. Então, a média vai dar boa aí. Então, aí você vai começar a ver aumento de aluguel. Pô, aí esse cenário é um cenário... aí é o cenário perfeito para o crescimento da indústria de fundo imobiliário. E aí tem, acho que um terceiro aspecto, que vocês aí são importantes, vocês do Clube FII são líderes nisso, né? É a familiaridade do investidor brasileiro com investir em imóvel ou investir em renda fixa, turbinada, vamos falar assim, pela isenção de IR, turbinada pela qualidade do que os gestores estão fazendo através de fundo imobiliário. Tudo isso junto, esse negócio é tão bom para investir, eu acho, fundo imobiliário, que na hora que começa é uma curva muito ascendente, né? Eu acho que tem tudo para daqui a 2, 3 anos a gente ter mais investidor em fundo imobiliário do que tem na Bovespa em ações, né? Para mim não faz sentido um país que tem, sei lá, 30% da riqueza em imóvel, tem 5% da riqueza em ações e você ter 1/3 dos investidores ou 1/4 dos investidores só em fundo imobiliário do que você tem em bolsa, né? Então, a gente é mega comprado, a RBR é essa tese, né? Então, eu acho que a gente vai ver muitas novas emissões em 2019. Acho que é um universo muito rico para o investidor, é um universo muito rico para a gente, que pode girar o portfólio, que pode, imagina que sonho a gente ter muito mais opção de shoppings para a gente investir, né, do que a gente tem hoje. Galpão, não tem quase nada, né? A gente tem, provavelmente, é um ano muito forte de ofertas 476. Eu acho que a gente viu isso um pouquinho no começo do ano, antes da greve dos caminhoneiros. Quer dizer, o mercado vai dando uma aquecida, não é só oferta 400, oferta pública, né, para varejo que vai. Começa a ter oferta que primeiro entra a RBR e outros gestores, depois entra as pessoas físicas em geral. Então, eu acho que esse mercado tem uma perspectiva muito boa, e para a gente estar aqui falando com vocês é um prazer de poder atingir uma base grande e poder contribuir com esse education que eu acho que vai ajudar a indústria a crescer, né? Tem os fundos de pensão que vão entrar dentro dos fundos imobiliários, né, um crescimento lá, com certeza. E como você falou, né, então até te pergunto as ofertas, porque do nosso lado aqui, a gente vem fazendo uma série de ações e olhando até para os dados do boletim da B3, quer dizer, já são, somente agora, mais de 180 mil investidores. Houve um crescimento bastante elevado. Acho que quando eu comecei aqui, trabalhando no Clube FII, acho que estava em 100 mil já, né? Já tem logo mais também 200 mil investidores. E a gente vem, lançamos o guia, temos o nosso programa aqui, lançamos agora a segunda edição do curso, vendeu muito mais do que no ano passado. Eu tenho um fórum, né, dos alunos, então o pessoal pergunta muito, né, sobre o mercado, tem um interesse muito grande, o número de cadastros de novos pessoas dentro do site também é impressionante, o crescimento dia a dia disso. Então, acho que vai casar, né? Se do lado de vocês, gestores, vocês querem aumentar, do outro lado aqui do investidor, pessoa física, do que a gente está vendo, realmente há um interesse grande, a gente já vê aí no número do boletim da B3 aí, né? É isso aí. E vou dar uma ideia de novo programa aqui, ó. Você pode fazer um programa mensal com esse cara aqui, com o Daniel, papo com a RBR, mas não para falar dos fundos da RBR, para falar da indústria, para bater papo, sei lá, uma ideia aqui que ele vai estar só olhando coisa lá fora, pelo momento que ele também volta a olhar as coisas aqui para o Brasil. Não, com certeza. A gente sempre está aberto aí a novos projetos, né? Então, inclusive, agora a gente está com um produto que é mais
um serviço, né, que é mais exclusivo para os assinantes, mas a gente tem agora um vídeo análise mensal, com os principais fatos relevantes também, que é produzido e apresentado pelo analista Rodrigo Medeiros, né, que já é um parceiro antigo aqui do BFI. E, claro, com certeza a gente está com também novos projetos aqui para o ano que vem, quem sabe a gente não faça alguma coisa aí, né? Isso aí. Conta com a gente. Só então, fazer uma relação aqui, posso? Claro, por favor. Acho que eu te cortei aí, né? Que eu achei que você... Falou? Oi? Pode falar, Daniel. Não, já que a gente está falando desse assunto aí, a gente tem um canal do Twitter da RBR, que é a RBR Asset, e também a gente tem lá o LinkedIn, a gente está ficando cada vez mais ativo, então, para o investidor que quiser conhecer um pouco mais sobre a RBR, o que a gente vem fazendo, pode seguir a gente. A gente vai soltar para o mercado, provavelmente a partir de 2019, um artigo mensal sobre sobre imobiliário, indústria de fundos, temas nada a ver com os nossos fundos especificamente, mas querer contribuir com algumas ideias, algumas teses de investimento, né, algumas coisas que podemos divulgar para vocês aí até em primeira mão, algumas coisas também. A gente quer botar isso no mercado como um todo para que seja mais um assunto interessante, né? Legal, Ricardo. Então, a gente está chegando na parte final aqui da entrevista, foi excelente de novo. Então, como sempre, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Do meu lado, só agradecer, Thiago. Obrigado. Estamos muito animados com a empresa, estamos muito animados com o mercado. Acho que vai crescer bastante. Parabéns para vocês, de verdade. Vocês têm um papel importante, um trabalho importante. Vocês são muito acessíveis ao investidor, enfim, aos gestores. E conta com a gente aí. Daniel? Obrigado aí, Thiago. Realmente fico feliz aí de estar participando aqui de novo, dessa vez na RBR. E também a gente vai estar dando todo o suporte ao investidor, tentando melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Então, o investidor pode ficar à vontade e enviar e-mail para a gente, dando feedback, sugestões que a gente tenta melhorar ao máximo na medida do possível. E agradeço novamente aí o BFI. Legal. Então, de novo, nós também aqui do BFI agradecemos a nova participação aqui de vocês. Então, esse é o último programa de 2018, então também queria desejar aqui boas festas e bom final de ano aí para toda a nossa audiência e bons investimentos aí em 2019. Então, forte abraço e até 2019, com grandes oportunidades aí. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço aí, até mais.